Bom, moçada, vamos falar ó, de alguns aparelhos de medida de grandezas elétricas, né? A gente tem o voltímetro e o amperímetro, temos o romímetro também. E vamos aprender o que cada um conta e como é que a gente deve usar esses caras aí, tá bom? Então o negócio é o seguinte, ó, eu montei um circuitinho, puxei fio para cá, aqui está aberto esse circuito nesse fio. Vamos ver como é que se comporta a corrente aí, a corrente convencional, né? Ó, sai do positivo, vem para cá, acende as lâmpadazinhas, né? E volta para o negativo. Por que não tem corrente aqui? Porque esse circuito está aberto nesse fio, beleza? Se eu olhar os elétrons livres, ó, eles ficam paradinhos nesse fio, mas andam nesse circuito fechado de baixo aqui, tá bom? Beleza. Bom, a verdade é o seguinte, que faz de conta que eu quero medir a corrente nesse fio aqui, ó. Então, para medir corrente, a gente tem um aparelho que chama amperímetro, de ampere, corrente elétrica. O que você tem que fazer para ligar certo o amperímetro? O amperímetro, você tem que cortar o fio num ponto. Você quer saber a corrente nesse fio? Abre um pouquinho aqui e coloca em série nesse fio o amperímetro. Olha que bacaninha. Aí a corrente passa por ele e ele te dá o valor 0,6 ampere. Então a característica grande do amperímetro é que ele é sempre ligado em série no fio que ele está querendo medir a corrente elétrica. Por que ele é ligado em série? Porque a resistência dele a resistência interna dele é muito baixa. Se for um amperímetro ideal, ideal quer dizer aquele que não existe, né, de tão ideal que a resistência interna dele é considerada zero. Beleza? Então, amperímetros a gente liga em série no fio que a gente está querendo saber a corrente, tá? Vamos ver como a gente não liga o amperímetro, então, tá? Vem aqui, ó, fecha o circuitinho. Eu coloquei uma chave aqui de liga e desliga, ó, que belezinha. Só para você ver aparecer, tá? Bom, tá aí a corrente, né, passando aqui. Vamos ligar esse amperímetro em paralelo, ó. Liga esse amperímetro em paralelo. Então vamos ligar o amperímetro em paralelo com esse fio. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Atenção. Ops, aconteceu nada, né? Agora. Nossa, mano, que louco! Olha que eu ligo o amperímetro em paralelo com esse fio aqui, ó. O amperímetro, por ter resistência interna zero, amperímetro ideal, ele coloca em curto isso aqui, ó. Então, para a corrente nas lâmpadas aqui, e mais que isso, também coloquei em curto o gerador. E colocar em curto o gerador quer dizer explodir o gerador. Ele vai ficar muito quente, ele pode pegar fogo. E aqui a gente tem o que a gente chama de corrente de curto-circuito. Para os resistores, só desliga a lâmpada. E para o gerador, ó, que faz esse bicho esquentar pra caramba. Então, cara, amperímetro é para ligar em série, não é para ligar em paralelo. Beleza? Resistência interna zero. Ok. Então, ó, vamos falar um pouquinho do voltímetro, né? O voltímetro serve para medir voltagem, DDP, tensão elétrica. O voltímetro, ó, tensão. Como é que a gente deve ligar o voltímetro? Por exemplo, quero saber a tensão entre esse ponto da lâmpada, ou seja, a tensão que abraça essa lâmpada, né? Tensões abraçam elementos da eletricidade, ó. Qual é a tensão entre esse ponto e esse ponto? A tensão é de 3 volts módulo. Então, na verdade, essa corrente que está vindo aqui, para o voltímetro, vem quase nada de corrente, é zero. Na verdade, para o voltímetro ideal, essa corrente é zero, que vai fazer essa medida de voltagem entre esse ponto e esse ponto. Então, o voltímetro sempre ligado em paralelo com o elemento que você quer saber a voltagem. Beleza? Por quê? Porque a resistência interna dele é infinita. Um perímetro ideal tem uma resistência infinita, uma resistência muito grande, para que a corrente que passe por ele seja zero.
para efetuar a medida de tensão. Então, por exemplo, quero saber a tensão entre esse ponto e esse ponto dessa lâmpada de 10 ohms. Então você põe aqui, ó, um pontinho desse, um polinho desse lado, outro desse lado. Então essa diferença de potencial daqui a aqui é de 6 volts, ou a tensão de 6 volts. Se eu colocar o voltímetro em paralelo aqui, ó, desse pontinho até esse ponto aqui, ó, vai dar 9 volts, que é exatamente a tensão da bateria. Beleza? Então o voltímetro foi feito para ligar em paralelo. Se eu colocar, ó, o voltímetro aqui e o voltímetro aqui, ó, veja que ele marca 9 volts mesmo, que a tensão, apesar de não ter corrente aqui, ó. Tá vendo que isso aqui marca a corrente do circuito, essas setinhas vermelhas aí. Então, ele marca a tensão entre esse ponto e esse ponto. Tá? A corrente que passa pelo voltímetro é 0. Exatamente para não roubar a corrente do circuito. Se ele roubar, ele vai influenciar nas medidas, beleza? Módulo, eu queria ligar o voltímetro em série. Tá bom, vamos ligar em série e vamos ver o que acontece. Por exemplo, vamos fazer um corte aqui nesse fio, ó. Corta esse fio aqui, vamos abrir espaço. Como o circuito está aberto, cara, não tem corrente, beleza? Então você gruda aqui desse lado e gruda aqui desse lado. Então, qual que é a ideia? Que a corrente vai vir aqui, vai passar, né? Vai passar pelo voltímetro, vai sair do voltímetro e vai vir para cá. Então ele está ligado em série, no mesmo fio. O que acontece? Ele mede a tensão, ó, mede a tensão entre esse ponto e esse ponto, que é de 9 volts, porque é a tensão aqui, ó, desse polo negativo da pilha, e a tensão aqui, ó, desse polo positivo da pilha que está mandando lá. As lâmpadas são desligadas e não tem corrente. Quer dizer, ele tem uma resistência tão grande, que é como se o circuito estivesse aberto, não passa corrente. Beleza? Então, ó, voltímetro tem que ser ligado em paralelo com o fio que você está querendo saber a tensão. Aí, liga aqui, paralelo com a lâmpadazinha, vai me dar a voltagem da lâmpada, a DDP, ou a tensão que está abraçando essa lâmpada, que é de 3 volts. Beleza? Voltímetro, resistência interna infinita, corrente no voltímetro é 0, no voltímetro ideal. Falou, tchau.